E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o engenheiro Vinícius Killing e hoje você vai descobrir por que trens não funcionam no Brasil. Engenharia sem sapatênis Pocket. Doses homeopáticas do nosso podcast. Toda eleição é a mesma ladainha. Candidatos perguntam retoricamente por que o Brasil não investe em ferrovias, e concluindo que é a maior burrice do mundo não fazê-lo. Mas as coisas costumam ser mais fáceis. As ferrovias não brotam no país pelo motivo mais simples possível. Para a maioria das coisas, o trem não é a melhor opção. É mais barato viajar de avião do que de trem, e isso acontece no mundo inteiro. No quesito tempo perdido, o número mágico é 400. 400 quilômetros é a distância entre duas cidades que ainda valeria a pena usar trem para economizar tempo. Mas os 400 quilômetros devem ser planos, e isso discutiremos na sequência. É mais rápido ir de trem se o centro de duas cidades está a menos de 400 quilômetros de distância entre si. Nessa distância, é mais rápido ir de trem do que pegar um avião, ir até o aeroporto, fazer o check-in, esperar na área de embarque, voar e pegar um transporte até o centro da outra cidade. E isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, um trem da capital para Nova York custa $50 e leva 3 horas e meia de viagem, 30 minutos a menos do que se você for de carro. Um trem de Rennes até Paris, na França, que possui uma distância similar, custa $30 e a viagem dura cerca de 2 horas. Muito tempo atrás, no seu auge, as ferrovias americanas eram incríveis. Os trens viajavam para todos os lugares e foram muito importantes para a industrialização daquele país. Afinal, não tinha carro nem caminhão. Mesmo que os trens de passageiros fossem rentáveis, o transporte de produtos era onde dava a grana. E as ferrovias usavam o transporte de passageiros apenas como publicidade para seu transporte de carga, já que os trens eram a forma mais fascinante e eficiente de se viajar, considerando que a outra opção era o lombo de um burro. Entretanto, os carros se tornaram populares em 1930 e os aviões na década de 50, mas com a concorrência de outros modais a partir da década de 60, se tornou praticamente impossível ganhar dinheiro com o transporte de passageiros nas ferrovias. E é por isso que na terra do tio Sam, o transporte de passageiros é tão ruim. Mas tem uma coisa que você deve levar sempre em consideração. Antigamente mal existiam produtos industrializados. Os trens focavam em produtos de grande tonelagem, entre eles carvão, soja, madeira e petróleo. E nota-se que até hoje é isso que eles carregam, pois é muito mais prático carregar um trem com soja do que com computadores, por exemplo. E a razão salta aos olhos. Assim como você, trens não fazem baliza. O que quero dizer é, se você quiser usar trens, você precisa preparar sua fábrica para carregá-los de forma eficiente. É muito mais prático para qualquer empresa carregar um caminhão e levar ao seu destino final do que carregar um caminhão, ele ir até uma estação, tirar a carga do caminhão e carregar no trem. E fazer exatamente o mesmo, só que ao contrário, no seu destino. O trem não vai levar o produto até a porta do supermercado. Você precisa descarregá-lo para outro caminhão. Ou seja, caminhões são mais simples. Tão mais simples que mesmo com os trens atuais, que cada um substitui 400 caminhões, ainda não vale a pena. As coisas não são tão fáceis quanto algumas pessoas imaginam. Mas e na Europa? A questão europeia será meu segundo ponto. Primeiro, a geografia da urbanização europeia. As cidades europeias são menores e mais próximas. Aqui no Brasil, temos algumas cidades enormes e o resto de cidadezinhas. Lá, quase não existem as supercidades, sendo a maioria médias ou pequenas. A toda famosa Berlim, na Alemanha, tem 3,5 milhões de pessoas. Nossa São Paulo tem 12 milhões, para você ter uma ideia. E essa espraiada de cidades europeias começa a fazer sentido para as ferrovias, que conectam elas entre si a curtas distâncias. A segunda questão europeia é que as ferrovias são velhas. Tão velhas que as estações de trem ficam no centro das cidades. Assim, você realmente pode pegar um trem do centro de uma cidade para outra. Mas, se você tentar fazer isso em novas cidades,
não existe mais espaço para estações centrais. E o seu sistema de trilhos vai ficar longe da cidade, como os aeroportos fazem. Então não vale mais a pena pegar um trem se ele te deixa tão longe da cidade como um avião. Isso acontece no Brasil, Estados Unidos e em outros países do mundo. Mas e o Brasil? Isso fica para depois dos patrocinadores. Esse Pocket é um oferecimento de Boeing 737 MAX. Sua viagem aérea com muito mais emoção. Sabe aquela história que o Brasil tem tudo? Que o país é perfeito e o ruim é seu povo? Quem tem mais de 2 neurônios discorda facilmente disso. Não temos terremotos, mas temos a pior geografia que um país pode ter. Olha só, o nosso escritório, o maior escritório de engenharia do mundo, da Fundação Para-Raio, fica na Serra Gaúcha. E por ser serra, você pensa que é alto, certo? Até é, ficamos a 800 metros acima do nível do mar. Mas e o resto do Brasil? São Paulo é 760 metros. Já Brasília é 1.170 metros de elevação. Sim, Brasília é mais elevada que a Serra Gaúcha. Curitiba, 935 metros. Belo Horizonte, 870 metros de elevação. E é isso porque o Brasil está quase todo acima do nível do mar. E isso dificulta os trens levarem cargas aos portos. Pense na Serra de Santos ou nas praias do Rio de Janeiro. Você consegue ver das praias as montanhas se erguendo. Isso porque o Brasil, que fica no nível do mar, está ali. Alguns metros depois, o solo se eleva e em pouco tempo temos paredões, fazendo nossa geografia ser péssima para os negócios e para os trens. Agora calcule um trem subindo as serras do Brasil com 4.000 toneladas de carga. Você não imaginou isso porque não rola, meu querido. A inclinação máxima de uma ferrovia é 1 grau. Isso mesmo, um mísero grau que o trem consegue subir. E por isso vemos zigue-zague nas serras do Brasil para os carros. Lembrando que, em estradas para carros, a inclinação é 3 vezes maior do que para o trem. Então você, nosso ouvinte muito inteligente, já deve ter percebido que, embora a população brasileira fica praticamente toda próxima ao mar, as coisas que vale a pena um trem carregar estão no centro do Brasil. E para nós, passageiros, os trens simplesmente não são viáveis de operar. Nunca darão lucro. Se você duvida de mim, mande uma mensagem para nós e diga a última vez que você viu um grupo de empresários querendo usar seu próprio dinheiro para construir ou operar uma ferrovia. Isso é porque, quando ninguém quer investir, é porque nunca dará lucro. E se não dará lucro, como será mais eficiente? Um avião custa em média 100 milhões de dólares, e mesmo assim consegue fazer uma passagem mais barata do que de trem. Se os trens fossem tão eficientes assim, ele se tornaria, sem esforço, o principal meio de transporte, como foi antes da invenção dos carros e dos caminhões. Mas assim que a competição apareceu, ele perdeu força. Então, a próxima vez que você ouvir alguém falando mal do país porque não temos ferrovias, pergunte para ele: se as ferrovias dão tanto dinheiro, por que nunca vemos o empresário bancar a construção de uma? E deixa o cérebro dele bugar. Próxima estação, Siqueira Campos. Desembarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Bom, é aqui que eu desço, pessoal. Esse Pocket foi um oferecimento de Airbus. Não precisamos nem gastar com publicidade. E o salve do episódio vai para o canal Windove Productions, que nos ajudou na construção do texto. Também ao arquiteto Cândido, que fez parte da elaboração do episódio. Isso explica um pouco da dinâmica dos trens no Brasil. Aqui é o engenheiro mecânico Vinícius Killing. Até a próxima e um abraço, pessoal.